Amém, irmãos. Vamos ao tempo agora de reflexão na palavra. Convido você a abrir a sua Bíblia em Gênesis capítulo 12. Gênesis capítulo 12. Nós continuaremos a nossa série de reflexão sobre o livro de Gênesis. Já estamos aí no capítulo 12. Nós vamos ler todo o capítulo, até o versículo 20. Então, vamos ler juntos, com reverência, com atenção. A palavra do Senhor nos diz: o Senhor disse a Abraão, ou Abrão no caso ainda, né? Saia da sua terra, da sua parentela e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, e o abençoarei, e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Abençoarei aqueles que o abençoarem, e amaldiçoarei aquele que amaldiçoar. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como o Senhor lhe havia ordenado, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Abrão levou consigo a sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam adquirido e as pessoas que lhes foram acrescentadas em Harã. Partiram para Canaã e lá chegaram. Abrão atravessou a terra até Siquém, até o carvalho de Moré. Neus habitavam essa terra. O Senhor apareceu a Abrão e disse: darei esta terra à sua descendência. Ali Abrão edificou um altar ao Senhor que lhe tinha aparecido. Passando dali para o monte a leste de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel a oeste e Ai a leste. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois Abrão partiu dali, indo sempre na direção do Neguebe. Havia fome naquela terra. Assim, Abrão foi para o Egito, para ali ficar, porque era grande a fome na terra. Quando se aproximava do Egito, quase ao entrar, disse a Sarai, sua mulher: ora, sei que você é uma mulher muito bonita. Os egípcios, quando virem você, vão dizer: essa é a mulher dele. Então, eles vão me matar, deixando você com vida. Diga, pois, que você é irmã, para que me tratem bem por sua causa, e por amor a você me conservem a vida. Tendo Abrão entrado no Egito, os egípcios viram que a mulher era de fato muito bonita. Os príncipes de Faraó a viram e foram elogiá-la diante de Faraó. E a mulher foi levada para a casa de Faraó. Este, por causa dela, tratou bem a Abrão, o qual veio a ter ovelhas, bois, jumentos, escravas, jumentas e camelos. Porém, o Senhor puniu Faraó e a sua casa com grandes pragas, por causa de Sarai, mulher de Abrão. Faraó chamou Abrão e lhe disse: o que você fez comigo? Por que não me disse que ela era sua mulher? E por que não me disse que ela era, ou por que me disse que ela era sua irmã? Foi por isso que a tomei para ser minha mulher. Agora, pois, aqui está a sua mulher. Tome-a e vá embora daqui. E Faraó deu ordens aos seus servos a respeito de Abrão, e eles o acompanharam, a ele, a sua mulher, e a tudo o que possui. Amém? Senhor, nós estamos diante da tua bendita palavra, poderosa palavra, e nós te pedimos, ó Deus, nos instrui segundo a tua palavra, nos exorta, nos ensina, nos molda, Senhor, conforme a plenitude da tua palavra. Senhor, nós somos falhos, pecadores, reconhecemos, Senhor, a nossa pequenez diante de ti, e reconhecemos que carecemos da ação do Espírito Santo de Deus, que abre o nosso entendimento, abre o nosso coração, amplia a nossa visão, nos dá mais profundidade na palavra. Então, o Espírito Santo de Deus visita-nos nessa manhã, nos falando ao nosso coração, enchendo o nosso coração de esperança, alegria, enchendo o nosso coração também de consciência dos nossos pecados, fraquezas, falhas, para que sejamos transformados em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós chegamos num momento muito importante da narrativa de Gênesis, né? Alguns biblicistas dividem o texto de Gênesis em algumas partes. Essas partes seriam divididas então do capítulo 1 até o capítulo 11, onde nós chegamos em Babel, depois do capítulo 12, que nós estamos, até o capítulo 20, e depois do 21 até o 50, o final da narrativa.
nós já percebemos, estudamos, refletimos sobre a criação, a queda e como Deus começou a redimir a humanidade a partir de um perfeito de redenção. Nós já vimos que Deus tentou redimir a humanidade, iniciou, na verdade, a sua aliança, o seu projeto de redenção ali com Noé, punindo aquela geração que tinha se entregado deliberadamente aos seus pecados, desejos, prazeres. A terra era má, se enchia da maldade. Então Deus enviou um dilúvio, mas pela graça salvou a sua família, o escolheu. E aí depois que ele sai da arca, ele recomeça então a humanidade a partir da sua família. E nós então vamos aí lendo as genealogias, listas aqui que mostram a família de Noé que vai aumentando, vai crescendo a partir dos seus 3 filhos, e nós temos então Abrão, que é descendente de Noé, é a 10ª geração de Noé. Ele provavelmente nasceu, Noé ainda era vivo, Noé já estava bem velhinho no fim dos seus dias, mas Abraão, então provavelmente Noé nasceu Abrão como a sua 10ª geração. Naquele tempo, você sabe, as pessoas viviam mais, existe aí uma discussão se as pessoas viviam mais ou se os anos eram contados de forma diferente, senão não vem ao... Mas provavelmente Noé viu Abrão, testemunhou o nascimento de Abrão como a 10ª geração da sua família pós-dilúvio. E agora Deus continua o seu plano, Deus não desiste da humanidade, impressionante. Ele vai lá, salvou Noé, a sua família. Você estudou comigo, refletiu comigo que logo pós-dilúvio, quando Noé e a sua família descem da arca, Noé se entrega ali ao vinho, de repente ele se encontra nu, sob o efeito de muito vinho, seu filho violenta ali a sua privacidade, é uma confusão na família e a maldade continua avançando na história da humanidade. Mas Deus não desiste de nós, Deus não desiste da humanidade, mesmo em meio aos nossos pecados, às nossas elas, os nossos vícios, as deturpações das coisas que Deus criou, Deus continua nos amando. E essa é uma mensagem que Gênesis transmite para nós, Deus é persistente no seu plano, Deus não desiste do projeto que ele tem, e aí agora ele chama um homem, Abrão. E é interessante que Abrão, na divisão ali de Sem, Cã e Jafé, da família de Noé, que começam a se multiplicar e vão se espalhando, nós também vimos a história de Babel, que tinha um homem ali chamado Nimrod, que era um homem acumulador de riquezas, de poder, influência, e foi provavelmente o fundador da Babilônia, dos grandes impérios assírios, por exemplo. E Deus vai lá nessa cidade que está sendo construída, na tentativa de alcançar a vontade de Deus, alcançar a Deus, e Deus confunde a língua dessas pessoas e elas se dispersam, E aí agora Abraão é fruto, é consequência dessa dispersão. Ele vai parar, a família dele, na verdade, vai parar, o seu pai Terá, vai parar em Ur dos Caldeus, uma cidade ali no sul da Mesopotâmia, longe de Jerusalém, longe da terra de Canaã. E lá em Ur dos Caldeus, Deus aparece para Abrão, um homem pagão, um homem que não adorava a Deus, um homem que a sua família tinha se tornado uma família pagã, que adoravam inúmeros deuses ali da terra de Ur dos Caldeus. Então, perceba, Deus está escolhendo um homem, é como se Deus viesse na terra e falasse: eu vou escolher uma pessoa para recomeçar aqui o meu projeto de redenção. E ele não visitasse nenhuma igreja, ele fosse atrás de uma pessoa que não estivesse dentro dos nossos templos, de uma pessoa que não professa Jesus como Senhor e Salvador. Esse era Abrão. Abrão era um homem que não adorava a Deus, pelo contrário, a sua família tinha uma cultura tílica, eles eram adoradores de outros deuses. E Deus então vai lá, aparece para Abrão em Ur dos Caldeus e chama Abrão e diz para ele: saia da sua terra, parentela e da casa de seu pai, vá para a terra que eu lhe mostrarei. E aí, olha que contraste com Gênesis 11, farei de você uma grande nação, e o abençoarei, eu engrandecerei o seu nome. Se em Gênesis 11 nós temos o homem tentando
se autopromover, engrandecer o seu próprio nome, ser conhecido diante da terra, e Deus frustra esses planos. Agora nós temos em Gênesis 12, Deus se revelando a um homem, dizendo: eu vou engrandecer o seu nome, você será grande, o seu nome será conhecido, de ti eu farei que todas as famílias da terra sejam abençoadas. Então, na iniciativa de Gênesis 11, é uma iniciativa humana, a iniciativa de Gênesis 12 é uma iniciativa divina. E esse é um paradigma da nossa salvação. Gênesis 11 é religião, é o homem tentando engrandecer o seu nome, alcançar o favor de Deus, alcançar a presença de Deus, ser conhecido por Deus. É a lógica da religião. A lógica do evangelho é Gênesis 12. Um homem que não tinha mérito, inclusive nem adorava a Deus, encontrou favor diante de Deus. Deus apareceu para ele, Deus foi em movimento e alcançou Abraão e disse: de ti eu farei uma grande nação e todas as famílias da terra serão abençoadas. Essa é a lógica do evangelho. Quando nós tentamos, pelo nosso próprio esforço, alcançar o favor de Deus, agradar a Deus, buscar a Deus, ter o nosso nome conhecido por Deus, nós nos frustramos, porque essa é a lógica da religião. A religião cansa, a religião mata, a religião não nos permite de fato alcançar a Deus. Deus, pela sua graça, é Ele que nos alcança, é Ele que vai em direção a nós, quando nós estávamos ainda na nossa condição de completamente pecadores, depravados, e Ele nos diz: de ti eu farei bênção, eu o abençoarei. Então, ler Gênesis 12 precisa ser lido a partir dessa perspectiva, dessa comparação entre Gênesis 11 e Gênesis 12. Temos aqui uma mudança agora de narrativa. Nós temos um grande drama aqui, uma grande... Sabe a novela que você assiste? Os irmãos vão se denunciar agora, né? Quem assiste novela? Não precisa levantar a mão. A série, vamos falar, a série na Netflix, menos feio, né? O filme... Tem sempre no roteiro uma grande virada, uma coisa que você não esperava, uma grande mudança no clima, no roteiro, na narrativa, na história, no enredo da história. Nós estamos diante dessa mudança de clima, dessa mudança de enredo. Agora, Deus deixa para lá aqueles planos que não deram tão certo, porque Noé continuou caindo, Noé continuou com a sua família aumentando a maldade na terra, e ele escolhe um homem, então, pela graça. Por isso que Abraão é considerado o pai da fé. Porque fé é isso que Abraão fez. Ele obedeceu a Deus. Ele ouviu essa voz de um Deus desconhecido, de um Deus que ele não adorava, de um Deus que ele não tinha relacionamento pessoal, e ele confiou nisso. Isso é fé. Fé é o que a Pita e a sua família viveu. Confiavam nos feiticeiros, nas magias, mas ouviu a respeito de uma voz, de um Jesus que salvava, que transformava, e elas confiaram a sua vida plenamente a esse Jesus. Isso é fé. E eu quero falar sobre isso, sobre fé, sobre caminhar com Deus. E eu quero falar sobre 3 coisas que nós aprendemos a partir da vida de Abraão, a partir desse chamado que Deus faz para Abraão, que nós aprendemos aqui com ele e podemos aplicar na nossa vida. Então, fé, caminhar com Deus, primeira coisa, caminhar com Deus exige de nós o que eu chamaria de uma fé ridícula. É uma fé ridícula, assim. Noé ouviu a voz de Deus falando: constrói uma arca. As pessoas de Noé falaram: ridículo isso, construir uma arca, não está nem chovendo, nós estamos aqui em pleno Nordeste, né, Raquel? Não chove, quanto tempo demora para chover lá no Nordeste? Bastante tempo, né? Uma terra sem chuva, uma terra sem nenhum resquício de um possível dilúvio que inundaria, inclusive, toda a terra. Mas ele ouviu essa voz. Ele teve certeza de que era falando com ele. E de forma ridícula diante das outras pessoas, Noé obedeceu. Abraão ouve uma voz aqui, no meio lá dos seus parentes que adoravam os deuses, o Deus da lua, o Deus da fertilidade, o Deus dos ventos, o Deus do fogo, e aquele panteão de deuses. Aí Abraão ouve uma voz: sai da sua casa, sai da sua parentela, deixa o seu pai, deixa sua mãe, deixa sua terra, deixa o seu conforto, e vai para onde, Deus? Não sei, vai embora, sem GPS, eu vou te mostrar a terra. Tenho certeza que se Abraão compartilhou isso com alguém, falou: ridículo, que idiotice, você estava ficando louco. Se tivesse um hospital psiquiátrico, provavelmente Noé, Abraão seriam internados nesse lugar.
Como assim sair da sua terra, da sua parentela, do seu conforto e ir para um lugar? Não sei, Deus só mandou eu começar a caminhar. É ridículo. Quer outra história de uma fé ridícula? Davi. Davi vai levar suprimento para os seus irmãos que estão na guerra. Lá tem um gigante lá, o exército de filisteus desafiando o povo de Israel. Me dá essa armadura aí, me dá essa espada. Mano, não tem ninguém aqui que vai enfrentar esse cara? É, Davi, olha o tamanho do cara. O cara faz crossfit, né? É o crossfiteiro da época lá, o Golias. E é forte, não dá, um homem capaz de vencer esse cara. Não, eu vou. Davi, ridículo. Você é um pastor de ovelhas, cara. Você é um baixinho, você veio aqui trazer pão, o que você está fazendo aqui xeretando na guerra? Não, eu vou em nome do Senhor. Ridículo. Obediência, caminhar com Deus exige uma fé ridícula. É uma fé, assim, para onde você está indo? Está esperando o quê? Estou esperando Jesus voltar. Quando ele vai voltar? Não sei. Ninguém sabe, nem ele sabe, só o Pai sabe. Mas ele vai voltar. Mas você está orando por isso? Por quê? Tem alguém te ouvindo do outro lado? Eu acredito que tem. Eu creio. Pode parecer ridículo. Por que você está obedecendo essa voz? Essa suposta voz aí que você ouviu? Eu não sei, mas eu creio. Pode parecer ridículo para você, para as pessoas que estão vendo essa experiência do lado de fora, mas caminhar com Deus exige coragem para viver uma fé ridícula. Uma fé ridicularizada. Uma fé onde crianças, adolescentes, pré-adolescentes, jovens, reservam, guardam a sua juventude, oferecem essa juventude para Deus. Aí os jovens ao redor dos nossos jovens cristãos, ridículo. Por que você não está curtindo a vida? Por que você não está vivendo a vida? Por que você está se guardando? Por que você não sai aí beijando todo mundo, ficando com todo mundo, transando com todo mundo? Porque eu creio em Deus. É ridículo? É ridículo. Do ponto de vista humano, secular, ridículo, mas eu continuo guardando a minha vida. Por que você não cede às mazelas, aos vícios do mundo do negócio, do mundo da economia? Não é? Para ser empresário, cara, tem que fazer o jeitinho, Por que faz? É ridículo, todo mundo faz, é ridículo. Porque ouve uma voz. E eu continuo obedecendo essa voz. Ainda que pareça ridículo, caminhar com Deus exige coragem para viver, que parece ridícula diante do mundo, diante das pessoas que não ouviram essa voz. Você ouviu essa voz? A voz que falou com Abraão, a voz que falou com Noé, com Isaac, Jacó, José, a voz que falou com Salomão, a voz que nós ouvimos na nossa experiência pessoal, e nós então damos essa voz, dedicamos a nossa vida para ouvir e seguir essa voz, ainda que tudo ao nosso entorno diga, é ridículo. É ridículo construir uma arca, é ridículo sair da sua casa, sair da sua parentela, e peregrinar para um lugar que você nem sabe onde é, nem sabe se tem comida lá, moradia lá. Você vai, eu vou. É ridículo, mas eu vou, porque eu ouvi uma voz. E eu sei quem é essa voz. É o Deus que me criou. É o Deus que me ama. E se Ele está mandando eu ir, eu não sei o que eu vou encontrar lá, mas eu confio nessa voz. Eu vou caminhar, ainda que pareça. Segunda coisa, caminhar com Deus, além de exigir coragem para exercer uma fé ridícula, nos lembra, ou nos coloca na posição de sermos uma bênção. Foi isso que Deus falou para Abraão: eu abençoarei você, mas seja uma bênção. A bênção que Abraão recebe de Deus, o favor que ele recebe de Deus, os dons que ele recebe de Deus, a coragem para viver essa fé ridícula que ele recebe de Deus, não é apenas para o seu próprio benefício. Não é para que ele tenha o seu nome engrandecido tão somente. Isso aconteceu com Abraão. Ele teve o nome engrandecido, ele ficou conhecido, tanto que nós estamos aqui falando dele hoje. Mas não só para isso. Todas as famílias da terra serão abençoadas através de você, Abraão. Seja uma bênção. Todas as famílias da terra serão abençoadas. E aqui existe, lógico, alusão, uma sombra, um apontamento para o Cristo. Porque Abraão
e toda a sua descendência, então, dão origem a Cristo, que abençoa, então, todas as famílias da terra. Longas, em Madagascar, na Índia, na Indonésia, todas as famílias da terra são abençoadas por esse nome, Jesus, porque um dia Abrão caminhou pela fé e teve coragem de viver fé ridícula. Então, você e eu, nós também recebemos essa mesma orientação, esse mesmo chamado, para ouvirmos essa voz, para exercermos uma fé ridícula, mas para que você seja salvo, tão somente, para que o seu nome, a sua família, as suas coisas sejam bem resolvidas, bem ajustadas, não, para que você seja uma bênção. Caminhar com Deus exige coragem para que a gente viva uma vida menos ensimesmada. Uma vida onde eu olho e falo assim, eu fui salvo para ser uma bênção. É uma bênção? A gente usa essa expressão, agora virou assim, senso comum, né? Jargão popular, o irmão é uma bênção. Não sei o que a gente está querendo, às vezes é até ironia, né? O irmão é uma bênção, né? É uma bênção aquele irmão. Mas, tirando o uso comum, às vezes pejorativo até do termo, você é uma... Amém? A Rosa falou um amém, ele é animado, hein? Amém. Você precisa ser uma bênção. Onde você está, na sua família. É triste, irmãos, às vezes a gente vê, e Deus tem misericórdia de mim, de nós, porque às vezes eu olho e falo, cara, eu não estou sendo uma bênção, eu estou sendo, às vezes, uma pedra de tropeço para alguém, eu estou sendo chato com alguém, eu não estou abençoando, eu estou atrapalhando às vezes. E a gente precisa ter essa consciência de fazer dura, sabe? Eu estou sendo uma bênção ou eu estou sendo uma maldição no ambiente onde eu estou? Eu sei que essa palavra é forte, mas no sentido de estar atrapalhando, de não estar sendo bênção, de não estar sendo luz, de não estar, sabe, transmitindo a glória de Deus, o perfume de Cristo, a bênção de Deus sobre a vida das outras pessoas. Tem crente que não é uma bênção em casa, o crente é chato, briga o tempo todo, maltrata a esposa, maltrata o marido, maltrata os filhos. Tem crente que não é uma bênção no trabalho, rouba o trabalho, sabe? Não trabalha direito, não exerce a sua função com qualidade, com excelência, não faz aquilo para a glória de Deus, é não ser uma bênção. Então, você e eu, nós somos chamados para ser uma bênção, não só aqui dentro da igreja, levantando as mãos e adorando ao Senhor, é para ser uma bênção lá na sua família, na sua casa, lá no seu trabalho, lá na sua escola, lá na sua faculdade, seja uma bênção. Esse chamado de Deus ecoa para nós hoje, seja uma bênção. Então a minha oração é que você, as pessoas quando vierem falar assim, eu conheci lá, dá vários tipos de medo, né? Quando alguém fala assim, eu conheci um membro lá da sua igreja. Conta. Eu fico, e aí agora? Será que vai vir coisa boa, coisa ruim? Não, o irmão é uma benção. Nossa, o irmão me ajudou, o irmão me abençoou, orou por mim. Ufa, glória a Deus. Aí as histórias ruins eu não vou nem compartilhar. Não, brincadeira, elas não acontecem. Os irmãos são uma bênção. E que sejamos, nesses 80 anos, essa igreja foi uma bênção nessa cidade. Apesar das lutas, das dificuldades, das oscilações, e famílias que vêm, famílias que vão, das divisões, dos conflitos que essa igreja passou ao longo da história, essa igreja é uma bênção, né? Onde eu vou e falo assim, eu sou pastor da igreja presbiteriana de Arapongas, nossa, aquela igreja foi uma bênção. O colégio evangélico me abençoou, os irmãos lá da igreja me abençoou, muitas coisas eu vivi, minha família, meus tios, meus avós, glória a Deus por isso. E que essa questão de crianças que estavam aqui, de adolescentes, de pré-adolescentes, continuem sendo uma bênção nessa cidade. Porque esse é o chamado, viver com fé, caminhar com Deus, é ter disposição para viver ridícula, mas é também ter disposição para ser uma bênção. Terceira coisa, nós aprendemos com esse texto que caminhar com Deus, viver pela fé, ouvir a voz de Deus, viver essa fé ridícula, ouvir esse chamado para ser, não isenta você e eu de provações e fracassos. Tem outra viradinha aqui. Abraão foi chamado para sair da sua terra, da sua parentela, da sua casa, deixar o seu conforto, sem saber para onde ele ia. E ele foi, o texto diz, Abraão partiu. Vem a expressão, já ficou passada essa expressão, não estou ficando velho, partiu, ninguém mais fala isso. Partiu, Abraão partiu.
E ele foi, sem saber para onde ele estava indo, necessariamente. Se a gente olhar, estudar a história aqui, o texto não entra em detalhes, mas o texto diz assim, que no versículo 7, o Senhor apareceu a Abrão e lhe disse, darei essa terra à sua descendência. Ali, Abrão, altar, etc. Por quê? Porque Abrão sai de Ur dos Caldeus, ele vai para uma outra terra chamada Harã, e ele para lá. E quando a gente estuda a história, a biografia de Abrão, ele fica muito tempo lá. Ele fica muito tempo lá. Esperando o quê? Não sei, talvez ele estava com medo, ele estava com medo do fracasso, estava vivendo ali algumas inseguranças. Inclusive, ele vai acumulando riquezas em Harã. Deus aparece de novo para ele, como se Deus estivesse dizendo, Abrão, você parou no meio do caminho, vai, continua, vai para a terra que eu estou te mostrando. E aí Abrão sai. Abraão continua, o pai dele morre em Harã, e ele continua agora sem o pai, para Canaã. E aí ele edifica um altar, quando chega ali, perto de Ai. Ai é uma cidade chave, lembra que com o povo de Israel lutou contra Jericó, e depois lutou contra Ai, e eles fracassaram nessa luta contra Ai. Essa cidade já é uma cidade importante na história do povo de Israel. E aí, mais do que isso, ele chega lá em Ai, edifica um altar perto de Ai ali, né, perto de Betel, uma localização um pouco incerta, mas já na terra de Canaã. E o texto diz assim que a terra passava por uma grande fome. Havia fome naquela terra. Havia escassez de alimento, de água. Havia fome na terra. E aí o texto diz assim, então foi para onde? Para o Egito. Abraão desvia. Você não vê aqui Deus falando para Abraão, vai para o Egito. Você não vê aqui Abraão orando. E Abraão orou ao Senhor e perguntou, para onde eu vou agora? Tem fome na terra, o que eu faço? Não, Deus só diz que Abraão tomou uma decisão. E é interessante que Abraão vai para o Egito, porque o Egito era o celeiro do mundo naquele tempo, a ação mais poderosa da terra. Ali não tinha fome, ali não tinha escassez, ali tinha fartura. Então, é simbólico essa mudança de Abraão da terra prometida para o Egito. Abraão sai desse lugar que Deus mandou ele ir. Ele já tinha chegado na terra prometida. Mas quando veio a fome, ele vai para onde? Vai para o Egito. Para onde tem lá fartura, onde tem alimento. Por que para lá? Porque estava com medo. Porque estava sendo provado. Porque ele deixou de confiar em Deus. Deus mandou eu vir aqui, não tem comida aqui, Deus vai prover, ué. Não, ele vai para o Egito, ele vai com as suas próprias forças buscar a providência de Deus, o alimento. Veja se esse não é um paradigma nosso. Quando a gente está vivendo a vida e há fome na nossa vida, provação, há fracasso, há um insucesso. Qual é a nossa tendência? Orar ao Senhor e falar assim, Senhor, o que eu faço agora? Para onde eu vou? Geralmente não. A gente vai tomando, não, deixa eu ir para o Egito. Deixa eu resolver. O Egito simboliza isso na narrativa bíblica. A força do próprio braço, a conquista do homem, não a conquista de Deus. E nós estamos constantemente fugindo para o Egito. Quando vem o fracasso, quando vem a escassez, quando vem a provação, a gente não consegue estar na promessa de Deus, ficar ali, esperando a providência de Deus, o cuidado de Deus. Nossa tendência é a gente ir para o Egito. Buscar os recursos com a nossa própria força, com o nosso próprio braço. E a consequência disso é terrível, porque se você parar para analisar, o que acontece com Abraão quando ele vai para o Egito? Ele enriquece, ele fica rico lá. E foi para um lugar que, assim, foi prosperidade. E o texto diz assim que lá, no final do texto aqui, por causa dela, tratou bem, né, por causa da sua mulher, que ali, inclusive, ele comete... Olha tudo que as consequências de ouvir a voz de Deus, de fazer as coisas pela sua própria vontade. Abraão chegou lá, lembrou que a sua mulher era muito bonita, igual a minha, assim, que está com o cabelo agora novo, assim. Vou fazer uma média aqui, Mary. Muito linda, assim. E ele falou, deixa eu contar para essa galera que ela, na verdade, é a minha irmã, porque se eles souberem que eu sou marido dela, eles vão me matar para ficar com a minha esposa, né? A cultura do Egito. Olha como era esse ambiente hostil. E aí a esposa dele vai, mesmo com essa mentira, a esposa dele vai parar num harém, com um monte de mulher lá que estava à disposição de Faraó. E muito provavelmente o Faraó possuiu Sarai.
teve relações com ela. O texto não deixa isso claro, mas deixa isso subentendido. E aí descobre que, na verdade, era mulher de Abrão, porque Deus começava a enviar pragas para aquela nação. E o faraó, olha só, um ímpio tem o discernimento, e vai lá e exorta o servo de Deus, fala: o que você está fazendo, meu amigo? Você mentiu para mim, você não falou para mim que ela era sua mulher, agora essa praga está vindo diante de mim, porque você mentiu. E aí ele exorta Abraão, e aí, antes dessa exortação, dele descobrir que, na verdade, Sarai era mulher de Abraão, ele tratou Abraão com favor, porque é irmã, tipo assim, cunhado, né? Achando que era o cunhado. E aí deu bois, deu jumentos, deu escravas. E sabe quem que Faraó deu para Abraão nesse período? Agar. Dentre as escravas que Abraão recebeu, nesse período aqui, curto de tempo que ele ficou no Egito, é uma mulher chamada Agar, que é a escrava egípcia, que depois, mais para frente, a gente vai chegar nessa história, quando Abraão e Sara não estão conseguindo ter filhos, Sara faz uma sugestão: tenha relação com a minha escrava egípcia, Agar. Abraão, você tem certeza? Brincadeira, ele partiu muito, ele só foi, partiu também. Abraão era cheio dessas coisas, ele só partia. E aí ele foi ter relação com essa mulher, que era fruto de um pecado, de uma desobediência, uma vida, um momento da vida, onde Abraão tomou decisões sem ouvir a voz de Deus. Veja se isso não acontece conosco. Quando nós tomamos decisões sem ouvir a voz de Deus, pelo nosso impulso, tentando resolver as coisas com a nossa própria força, nós vamos lá e adquirimos escravas egípcias. Problemas, coisas fruto do nosso pecado, da nossa desobediência, da nossa rebeldia, da nossa falta de confiança em Deus. E essas coisas lá na frente causam problemas. Interpreta a vida com crises, com dificuldades. A gente fala: por que, Deus, que está acontecendo comigo? Talvez porque você foi para o Egito. Você fugiu de obedecer a Deus, de permanecer fiel a Deus, e você foi para o Egito para resolver os seus problemas, com a sua própria força, com a sua própria energia, com a sua própria inteligência, com a sua própria sabedoria. E isso gerou consequências ruins que talvez você pode carregar até para o resto da sua vida. Essa experiência do Egito marcou a história de Abraão para o resto da vida. Marcou a história de uma nação que briga contra outra nação até hoje. Tudo por conta que Abraão não teve paciência de ficar ali no meio da fome, mesmo no meio do fracasso, mesmo no meio do insucesso, esperando que Deus ia providenciar, porque Deus mandou ele ir para aquela terra. Deus não iria desamparar Abraão, mas ele não teve paciência para esperar. Então, caminhar com Deus exige coragem para exercer uma fé ridícula, exige coragem para ser uma bênção, mas não te isenta de problemas, sofrimentos, fracassos. Agora, a grande questão é: o que você faz com esses fracassos que acontecem? Como você lida com esse fracasso? Abraão lidou de forma, em alguns momentos sábia, em alguns momentos grotesca, mas em tudo Deus ainda foi gracioso com Abraão. E essa é uma outra verdade, para concluir a nossa mensagem. Mesmo que caminhar com Deus não nos isente de fracassos, de insucessos, de provações, mais forte do que tudo isso é a graça de Deus. Que mesmo em meio aos nossos erros, às nossas idas para o Egito, às nossas vontades próprias de resolver os nossos problemas com a nossa força, mesmo quando a gente faz tudo isso, a gente vai lá, erra de novo, Deus continua gracioso. A misericórdia do Senhor é abundante sobre você e sobre mim. Isso não deve ser uma licença para você continuar pecando. Isso deve ser um constrangimento para a sua alma, para a minha alma. Quando eu olho para mim e percebo o quanto eu erro, o quanto eu fracasso, o quanto você erra, o quanto você fracassa, mas Deus continua amando você. Talvez você errou no seu casamento, talvez você errou na criação dos seus filhos, talvez você errou na sua relação ministerial com a igreja, talvez você errou no seu trabalho inúmeras vezes. A boa notícia dessa manhã é que Deus continua sendo gracioso. E Deus pode tudo isso de errado que você fez e converter isso para um bom testemunho, para que você continue sendo uma bênção. Essa é a graça de Deus que nos alcança. Em nome de Jesus.
Senhor, nós queremos te agradecer. Obrigado porque a tua voz nos chamou. E mesmo que obedecer essa voz pareça ridículo, Senhor, nós queremos continuar sendo, Deus. Nos dê coragem para exercer uma fé ridícula. Abandonar tudo que precisamos abandonar, renunciar tudo que precisamos renunciar para continuar te seguindo. Nos resistir, Senhor, a essas provas que passamos, quando as pessoas questionam a nossa fé, a nossa esperança, e nos ajuda a estarmos preparados para responder à nossa esperança, mas também a resistirmos toda a ridicularização que sofreremos por seguir a Jesus. Senhor, nos dê coragem também para entender que a salvação, seguir a Jesus, caminhar com Jesus, não diz respeito apenas a usar e usufruir de benefícios próprios. O Senhor nos chamou, assim como chamou Abraão, para sermos uma bênção, Senhor. Eu oro aqui, sejamos uma bênção, Pai. Sejamos uma bênção na nossa família. Que as pessoas, ao olharem para nós, elas não nos julguem no sentido de que pegam em nós mais uma maldição do que uma bênção. Que sejamos pacificadores, amorosos, afetuosos, atenciosos. Que sejamos também verdadeiros, íntegros, pregando a verdade, vivendo a verdade, carregando esses princípios que cremos com ousadia, Senhor, para sermos de fato uma bênção na cidade de Arapongas, uma bênção no nosso trabalho, uma bênção na nossa família, uma bênção no mundo, Senhor. Capacita-nos, Deus, porque se somos uma bênção, se seremos uma bênção nesses ambientes, é porque o Senhor nos abençoa. Não somos bênçãos porque temos em nós capacidade plena de exercer esse chamado, mas somos bênçãos porque o Senhor nos abençoa, porque a sua graça é derramada sobre nós e todos os dias capacitados pelo Senhor a sermos uma bênção. Senhor, nos ajuda também a ter paciência e a resistir às provações e aos fracassos, que não estamos na tentação de fugir para o Egito quando as coisas apertam, Senhor. Que não caiamos na tentação de abandonar a promessa de Deus, de abandonar a terra prometida e fugir para o Egito, só porque estamos vivendo um tempo de escassez, de dificuldade. Senhor, nos ajuda a permanecermos firmes em meio aos nossos fracassos, em meio às nossas derrotas, porque elas acontecem comigo, com todos nós aqui. Senhor, e nós também oramos para que o poder restaurador do Evangelho transforme todos esses fracassos, essas provações em testemunho, Senhor. Que o Senhor use os sofrimentos, as nossas dores, as nossas dificuldades, para que o Teu nome seja glorificado. Assim nós oramos no santo nome de Jesus. Amém.